Olá, muito bom dia para você nesta manhã de sábado. Seja bem-vindo ao programa Em Alta. Eu já começo fazendo um questionamento para você de casa. Quem nunca ouviu falar daquela expressão de que justiça é para poucos? Para resolver essa situação aqui no Maranhão, a Defensoria Pública do Estado está implantando um novo projeto chamado Maranhão Verde, que vai levar atendimento aos municípios que não possuem sede e representatividade da DPE. Para falar sobre este e outros assuntos, eu recebo o Defensor-Geral, Gabriel Furtado. Bom dia, Defensor. Bom dia, Gabriel. Tudo bem? Bom dia, Seja tudo bem. muito bem-vindo ao Em Alta. Muito obrigado. Bom, esse é um assunto muito legal da gente falar, né? Porque a gente está falando de defensoria pública, né? Toda essa assessoria a serviço do cidadão que muitas vezes não sabe que existe, né, essa instância que ele deve procurar. O senhor está chegando recentemente, né, à Defensoria Geral, mas já é da casa desde 2009, ou seja, já vem nessa missão de defensor já há bastante tempo. Me fala um pouquinho sobre essa experiência e eu tenho certeza que o senhor vê essa função aí como uma missão, como eu falei, não é isso? Perfeito. Para mim, a Defensoria Pública é um propósito de vida. Isso de você ajudar o próximo, mas não numa situação assistencialista, mas sim de construção da cidadania, é muito importante. Então, eu já sou defensor público desde 2009, passei pela área de direitos humanos, da infância e juventude, pela área do consumidor, e toda essa experiência, né, me levou a se tornar subdefensor-geral em 2018 e hoje como defensor-geral desde o dia 1º de junho pelos próximos 2 anos com essa missão de levar a defensoria para mais locais, de conduzir esse processo de acesso à justiça para quem mais precisa. Bom, na prática do jornalismo, a gente vem acompanhando um pouco aí a história da Defensoria, os desafios aqui no Maranhão, e um deles é exatamente esse que o projeto, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o projeto Maranhão Verde, de levar essa instância para mais perto do cidadão, né, para os municípios, esse estado que é tão gigante, né, e também por mais defensores em campo, né? Concurso público, lembro que essa bandeira sempre teve, né, em pauta, né? São muitos desafios ainda para serem vencidos, né, defensor? São vários desafios. A gente tem a alegria de dizer que a Defensoria do Maranhão foi a defensoria que mais cresceu durante a pandemia. Nós conseguimos interiorizar bastante. Abrimos em torno de 27 econúcleos, que é como a gente chama nossas sedes novas, né? É uma iniciativa que a gente tem muito orgulho de dizer que é com o DNA maranhense que está conquistando aí o Brasil todo, essa iniciativa do Econúcleo. Agora, o Maranhão é um estado assim, lindo e de dimensões territoriais assim, muito grandes, de forma que temos comarcas, temos cidades que distam mais de 1.000 quilômetros aqui de São Luís. Então a gente tem que ter esse olhar para o interior, em que muitas vezes no interior tem maiores bolsões de miséria, de pessoas que mais precisam desse serviço. Então a ideia, por exemplo, de projetos como esse, do Maranhão Verde, é que a gente consiga ocupar mais espaços e levar mais serviços à população. E a gente tendo esse estado, né, imenso que a gente tem no Maranhão, a gente tem, é claro, que uma disparidades, né, regionais, né, de um canto a outro do Maranhão, né, e problemas também diversos. Alguns muito similares e outros, né, muito da nuance daquela região, né? Por exemplo, a gente tem conflitos de terra, né, em determinadas regiões do Maranhão, né? E esses conflitos de terra denotam outros problemas que advêm disso, da falta de regularização da terra, né, de uma série, né, de direitos negados, né, a determinadas populações, sobretudo populações tradicionais, né. A DPE alcança, né, essa problemática no interior do estado? Olha, é uma prioridade. É claro que ainda falta muito para que a gente consiga dar uma resposta satisfatória. O Maranhão hoje é o 2º estado com mais conflitos de terra aqui no Brasil. Também é o 2º estado com maior número de população quilombola. Sim. A gente só perde para a Bahia. Além disso, a gente tem uma população indígena muito presente, que a gente não pode tratar como um povo indígena, que são vários povos, tanto que a gente chama de população e não mais índios, né? O ideal é você tratar como populações que muitas vezes não se reconhecem nem como iguais mesmo. São muitos desafios, mas a gente precisa tratar isso com mais seriedade e não só a defensoria, mas atuar em rede. Essa semana,
tivemos uma audiência pública para tratar sobre conflitos agrários aqui no estado do Maranhão. A questão do conflito agrário é como você falou, ele não é apenas a titularização da terra. Você tem aí questões de violência no campo. Veja o tema que está bem recorrente aqui, que foi a morte daqueles 2 jornalistas na Amazônia. Aquilo, infelizmente, acontece aqui no Maranhão. Talvez não tenha tido toda aquela repercussão, mas esse ano já morreu lideranças quilombolas, já morreram lideranças agrárias. Temos muitos defensores de direitos humanos, e aí não só defensores públicos, mas advogados, lideranças ameaçados. Da sociedade civil organizada que estão também ameaçados. Né? Então, assim, é um tema que a gente precisa enfrentar, porque quando você regulariza uma situação dessa, você dá acesso a eles a uma terra, então pode haver investimento nessa terra, eles podem construir, eles podem ter cursos de empreendedorismo e aí virarem empreendedores rurais. Você pode também construir escolas, dar acesso. Ou seja, a a política direitos. Pública chega, né, nessas localidades. Né? Não fica um deserto de cidadania, né? O que acontece é isso, é um deserto de cidadania. A terra fica lá em conflitos e alguns dizem que são donos, outros estão lá há 100, 200 anos, mas não tem a titularização formal. E aí, nesse conflito, acontecem as grandes tragédias e também aquela tragédia do dia a dia, que muitas vezes não é noticiada, que é a falta de água potável, que é a falta de uma escola. Então, essas pequenas... Segurança alimentar. Segurança pública, um acesso à internet. Hoje, acesso à internet não é um luxo, é um mecanismo, é um meio para você alcançar a cidadania, para você alcançar conhecimento, para você ver programas como esse, tudo com acesso à internet. Então, tudo isso falta quando a gente tem um conflito agrário. E quando você falou em regularização fundiária, é um tema muito interessante, porque ela não é só a regularização no campo. Temos também a regularização urbana. Na cidade, que é um desafio bem grande por conta de um plano diretor que até hoje a gente discute, né? Antigo, de 2015, né? E que a gente vem tentando atualizar esse plano diretor. E as pessoas, muitas vezes, não veem a importância de um plano diretor. É como você querer construir um prédio sem ter o projeto. Sim. Sem entender as características do solo, do material que você vai usar. Então, assim, todos nós vimos aquela tragédia em Pernambuco, que já chegou a mais de 130 mortes. Isso tem tudo a ver com o plano diretor, isso tem tudo a ver com planejamento urbano, isso tem tudo a ver com regularização fundiária, porque muitas daquelas comunidades estavam em situações irregulares, mas não numa situação irregular de a gente punir quem está morando, mas numa situação irregular de a gente não ter para essas pessoas acesso a políticas públicas que permitam uma moradia digna. Quem aqui quer morar numa barreira que quando chove cai pode morrer a família toda? Que já aconteceu aqui em São Luís também, em outras cidades do Maranhão. E que é a grande pergunta que a gente se faz é, por que essas pessoas, né, estão morando aí? Por que elas vão morar aí? Não é uma questão de escolha, né? Assim, é até inocente, ingênuo você pensar que a pessoa escolhe morar numa barreira, escolhe morar numa palafita. Muitas vezes aquilo é a única opção que ela tem. E quando a gente vai pensar também em programas de moradia, eles dizem, não, mas tem o Minha Casa Minha Vida, tem o Brasil Verde e Amarelo, você tem que ver onde é que esses projetos às vezes são construídos. Eles são construídos em desertos urbanísticos muito distantes. Longe de equipamentos urbanos. Aí não tem emprego, não tem tudo. escola, não tem transporte. Como é que ele vai viver? Se a pessoa passou a vida toda morando aqui no São Francisco, como é que eu vou mandar ele para a zona rural? Se a escola do filho dele aqui, se a convivência da familiar aqui, se o trabalho dele é aqui no São Francisco, é complicado. Defensor, a gente tem um déficit histórico de moradia no Brasil, né? Não só no Maranhão, mas se a gente for olhar para o Brasil inteiro, sobretudo para o Nordeste, esse déficit é imenso, né? E esses programas de moradia não conseguem ainda alcançar, né? Esse buraco que a gente tem, né? Apesar de todo o esforço que tem sido feito nos últimos anos, tanto a nível federal, estadual e municipal, mas a gente às vezes tem a sensação que a gente importa soluções, quando a gente poderia construir soluções com DNA local, com DNA ludovicense, maranhense, que seja. Esses programas, além dessas problemáticas de serem muito distantes, é claro que eu não estou generalizando para todos. Tem soluções que são muito bem colocadas, como recentemente a gente teve ali na Areinha. Existem outras questões. Por exemplo,
qual é o perfil de moradia daquela comunidade. Se você morou a vida toda em casa, você vai construir um prédio para aquelas pessoas morarem, pode dar problema. Sim. Porque morar em prédio, você tem condomínio para pagar, você tem uma série de situações. É um outro tipo de relação social. É uma outra dinâmica, não é? É uma outra dinâmica que pode afetar, inclusive, a sua economia doméstica, porque a pessoa pode ter um negócio em casa, né? Pode ter uma venda, pode, enfim, fazer a vida dela econômica na casa dela. Mas fora isso, a questão da distância, a questão da cultura também, né? De você pegar, por exemplo, uma comunidade que tem uma vivência ribeirinha ou tem uma vivência junto a uma lagoa ou ao mar, e você jogar ela para dentro de um território extremamente ruralista ou infértil. Não é que isso seja intransponível, mas assim, isso tem que estar acompanhado de políticas públicas. Então, se você vai mudar a rotina daquela comunidade, tem que ter uma geração de emprego e renda. Você tem que falar também de transporte escolar. Não é só a casa da pessoa que vai morar, que vai se mudar. Você tem que ver se tem escola, se tem posto de saúde, se tem UPA, hospital, que seja. Se tem toda a dinâmica da vida. Porque a nossa casa é muito importante, mas ela não é a única coisa, no único espaço que a gente convive, né? Não é a única coisa importante. Sim. Tudo isso afeta. Ainda fazendo um link, né, a gente falando dessas diferenças, né, e essas disparidades, quando a gente fala de campo e cidade, né, de toda essa problemática, né, que para a gente chegar lá no Maranhão Verde, né, a ONU aponta, a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que em 2023... a partir de 2032, aliás, a gente vai ter quase que 80% da população do planeta nas cidades. Isso é um pouco assustador, né? Porque a gente olha para esse número de 80% nos núcleos urbanos, isso assusta demais, né? Como preparar essa população para conviver numa cidade que seja sustentável, né, que tenha mobilidade, que tenha transporte, né, em que o cidadão possa ali ter acesso às políticas. E como ficaria esse campo? Seria um vazio? Seria um deserto? Para que serviria esse campo, né? Então, são desafios para a gente pensar, né, até lá, e a gente encontrar soluções para isso. Porque eu penso que um campo não bem cuidado vai implicar numa cidade muito mal cuidada, né? Porque os problemas de lá acabam refletindo na cidade, né? O êxodo não é algo do século passado, ele é muito presente, né? Perfeito. Hoje também, né? E veja como é interessante a gente estar discutindo esses tópicos, porque a gente não está falando de processo judicial, né? Estrito senso. A gente está falando de acesso a direitos e acesso a políticas públicas. Esse é o perfil da Defensoria Pública do novo século. Sim. É um perfil que nós não servimos só para entrar com processo judicial. O processo judicial é uma forma de solução de conflitos, não é a única. Então, a gente trabalhar políticas públicas preventivas é tão até mais importante do que simplesmente entrar com processo judicial. A questão, esse debate urbanístico, ele é fundamental, porque a falta também de investimento no campo. Você vai ter problemas de insegurança alimentar, como você colocou, inflação, porque quanto mais longe se produz o alimento, mais caro ele fica para chegar. Que diria nós aqui do Maranhão. Pois é. O Maranhão, assim, não é para ter esse tipo de problema. Sim. Também você tem questões de empregabilidade, tem limites de empregabilidade para centros urbanos, moradia, como a gente já colocou, capacidade de saneamento básico, de saneamento ambiental, até quando as nossas estruturas aguentam produzir o lixo, tratar o esgoto e ter água potável para aquela população que só faz crescer sem os equipamentos necessários para crescer a cidade. E aí a gente volta para a questão do plano diretor, né? Para que a gente possa construir o que é que a gente precisa ter antes. E tudo isso uma hora impacta na enchente, impacta na queda de moradia de prédios, impacta na falta de vagas escolares, na falta de medicamento, porque a unidade básica de saúde daquela região é pensada para um certo número de pessoas e aquela região, enfim, pipoca de gente, né?
Não estou aqui dizendo que não é para a cidade crescer, Sim. não é para melhorar. Mas, assim, a gente tem que pensar em políticas públicas e também na interação do público com o privado, na qualidade de vida das pessoas e no acesso a direitos. Quando eu falo de acesso a direitos, não é só o direito de você trocar uma geladeira quebrada, de você comprar um telefone novo, mas o seu direito ao lazer, o seu direito à mobilidade urbana. Porque quando a gente está jovem, ótimo. Mas e o idoso? Como é que ele pega um ônibus? Ou será que naquela região tem equipamentos públicos e serviços privados para que ele possa viver uma vida saudável, sem ser dependente, ou seja, uma vida com autonomia? Isso não é uma filosofia minha. Tem lá no Estatuto do Idoso, que o idoso tem direito a um ambiente de vida saudável, que o idoso tem direito à sua independência, entendeu? Aí você multiplica isso para uma família que tem uma criança cadeirante, uma família que tem uma criança com TEA, um adulto com TEA. Será que adultos com TEA tem, por exemplo, no Maranhão, um ambiente para viver? Eu não estou dizendo para se tratar. Um ambiente de segurança para viver, Isso. com acesso ao direito básico, Isso. né? Necessário. Então, assim, tudo isso são questões que a gente precisa tratar, que é urgente a gente tratar isso, pontuar cada vez mais. E veja, a gente está tratando já algo bem avançado, quando, por outro lado, a gente tem conflitos de terra. A gente tem mortes com histórias que datariam do século XIX. A gente teve leilão de quilombo, né? Teve um leilão de quilombo aqui. Quer dizer, É um a gente não está absurdo. mais leiloando como se leiloava na época da escravidão, o escravo, né? Se leiloando o quilombo inteiro, né? Gente, é impressionante isso em 2022. Né? 2022, com conhecimento jurídico avançadíssimo, com conhecimento tecnológico avançadíssimo. E, assim, é um problema que se arrasta há séculos. Como é que a gente não resolve isso, né? Como é que a gente não, pelo menos não trata de uma maneira diferente? Recentemente foi publicado um filme aqui, que o filme se chama Pureza, Pureza. que é uma maranhense. Nós trouxemos os produtores do filme aqui. Perfeito. É uma vergonha a gente maranhense, porque eu me coloco como maranhense também hoje em dia, não ter essa mulher como uma heroína. Sim. Tão poucas pessoas conhecê-la. E a denúncia que ela fez nas décadas passadas, infelizmente, ainda é uma realidade. Exatamente. E ela com a sua maquinazinha simples de fotografia, de né? filme Sua ainda. lanterna na mão, né? Ela conseguiu dar origem a um dossiê imenso nessa do trabalho escravo. Né? E aí, se a gente lembrar por que o filho dela saiu? Saiu porque não tinha acesso, não tinha perspectiva de vida, não tinha acesso à escola, não tinha acesso a emprego e renda adequado, e ele não queria mais ficar fazendo tijolo, né? Então ele queria a política pública de acesso a emprego e renda. Muita gente não enxerga como um direito humano fundamental, mas nós da Defensoria enxergamos que a gente tem que trabalhar com o SEBRAE, com o FIEMA. A FIEMA tem sido um grande parceiro aqui no Maranhão, sob a presidência do Dr. Edilson Baldez, porque a gente tem que trabalhar a geração de emprego e renda. Temos que trabalhar. Sim. E esse filme retrata muito, que é um filme biográfico, não é uma realidade. Retrata muito bem isso, essa realidade que o acesso a políticas públicas é essencial para a gente virar alguns capítulos da história. Não sei se você que está em casa chegou a assistir o filme, porque ele ficou... isso é algo que eu queria trazer aqui também da minha inquietação, defensor. O filme ficou pouco tempo em cartaz, menos de 2 semanas. Por quê? Porque não tinha público nos cinemas, né? Então não é tão difícil fazer o filme, mostrar essa realidade, mas mais difícil ainda é garantir a distribuição do filme e um público sensível para essa temática, porque infelizmente o trabalho escravo ainda é um problema invisível, né? Onde há um véu de escuridão aí sobre ele, né? Isso, é uma situação que parte da população não acredita que existe, mas infelizmente existe. Aqui no Maranhão, todos os estados existem, mas a gente está falando da nossa realidade. Não tão longe quanto se pensa, né? Quando se tem a fiscalização do Grupo Nacional, né? Com o Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria da União, a Auditoria Trabalhista, eles têm locais que são mais distantes, mas tem outros locais que não são tão distantes, como é a Ceilândia, Imperatriz, não tem muito tempo que se chegou, inclusive, a reportagem sobre isso. Então, é uma realidade que se impõe, que a gente tem que trabalhar, a gente tem que enfrentar,
E é uma realidade que é inadmissível. É inadmissível. Como é inadmissível, por exemplo, e aí vocês devem ter prestado atenção, quem está nos assistindo também, faça esse exercício. Saia de casa, veja em qualquer cidade daqui, não é uma crítica a uma cidade A ou B, veja o crescimento das pessoas, da quantidade de gente morando na rua. Muito grande. Crianças, né? E a gente não está falando de centro da cidade, onde geral, né, existe, né, uma proliferação maior, né? A gente está falando de vários cantos, né? Qualquer lugar. Sinais aí também cheios. Né? Isso chega na defensoria. Não só como a demanda da pessoa, da população de rua, mas assim, o empobrecimento da população, muito por conta da pandemia. Isso tudo chega, né? E tem políticas públicas para isso, mas muitas vezes não se dá conta da necessidade, ou a própria política pública não cresceu ainda por conta dessa demanda avassaladora, né? Então, é algo que a gente tem que prestar atenção também, é algo que tem que estar na ponta do debate do sistema de justiça, assim como do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Ministério Público. A gente tem que entender que nós somos um sistema. Então, a mão direita tem que trabalhar em consonância com a mão esquerda e em parceria com a cabeça e o resto do corpo. Sim. Não dá para cada um ir para um lado e achar que é herói da sociedade. A gente não precisa ter heróis. As instituições públicas não precisam de heróis. As instituições públicas precisam funcionar em sistema. Funcionar para o bem da sociedade, que é quem paga para que esse sistema funcione. Isso. Né? De fato. Todo dia a gente tem que se lembrar disso. Aliás, a dona Pureza, o senhor falou aí muito bem lembrado dela, é uma frase dela que diz assim: se não servir para o ser humano, a gente tem que denunciar. Foi isso que ela fez, né? Ela foi para campo, registrou e denunciou. Queria trazer uma outra frase aqui, é do Joseph Joubert, vamos colocar aqui, gente, na tela. A justiça é o direito do mais fraco. Né? E eu penso que a defensoria, ela trabalha muito nisso quando o senhor fala assim, a gente precisa trabalhar a prevenção, ou seja, trabalhar essa consciência crítica que o cidadão tem acesso a direitos, porque muitas vezes ele nem sabe que tem, né? Quando a bomba estoura, o problema estoura, né? Que ele vai saber, mas tem isso, existe essa tal de defensoria pública, né? Trazendo novamente o filme A Dona Pureza aqui, tem uma parte lá que, para mim, foi muito tocante e que realmente reflete a realidade, que muitas vezes a pessoa, quando está em situação análoga à escravidão, nem tem consciência do que ela tinha direito. E acontece muito, na realidade, que pessoas que são resgatadas, às vezes terminam voltando para condições análogas à da escravidão, por falta de perspectiva, por falta de conhecimento, por falta desse acolhimento. Recentemente saiu uma reportagem de presos, de pessoas que eram presas e alegavam preferir ficar presas porque não tinham o que comer na rua, certo? Então, é isso de você olhar para o mais fraco, né? E você empoderar ele com conhecimento, com ferramentas para ele exercer a cidadania, é muito importante. A gente na Defensoria, a gente tem um viés de atuação de educação em direitos. A gente forma lideranças comunitárias, não naquela perspectiva política partidária. Sim. Mas eu formo lideranças porque, assim, a Dona Maria da Rua 8, aqui do bairro da Liberdade, da Camboa, ela é uma liderança. Ela é a mulher que é ouvida, todo mundo pede conselho, é aquela mulher forte, tipo uma Dona Pureza da vida. Sim. Essa mulher, ela precisa ter domínio do conhecimento jurídico, não como talvez o defensor, o juiz, mas ela precisa saber que ali tem um direito, que ali tem um problema e que ali ela sabe o caminho para resolver. Então, não, isso aqui é da Defensoria Pública, isso aqui eu vou denunciar ao Ministério Público, isso aqui eu vou levar para a rádio, se for. Então a gente forma pessoas no estado todo para ter esse domínio. E também a gente tem muita aula para a comunidade, por exemplo, na questão da educação sexual, no combate à violência sexual infanto-juvenil, como identificar e, o mais importante, como prevenir e, se acontecer, como denunciar. Então a gente forma professores, professoras, mães, pais, entendeu? Como reagir, né, a uma situação dessa. Tudo isso, claro, é um trabalho de formiguinha,
Não dá para ser uma coisa massificada. Sim. Vou passar no YouTube. Não, você tem que sentar para a pessoa, você tem que construir aquele conhecimento nela, mas é um trabalho que a Defensoria realiza já há muitos anos e que, se Deus quiser, nesses próximos 2 anos que eu permanecer à frente, a gente vai intensificar. Defensor, vamos só fazer um rápido intervalo e a gente volta já conversando sobre a Defensoria Pública e a atuação aqui no Maranhão. Não sai daí, só toma lá um café rapidinho e volta aqui para ficar com a gente, tá bom? De volta ao vivo com o programa Em Alta e a gente conversa, faz esse bate-papo aqui com o Defensor-Geral Gabriel Furtado. A gente falava aí sobre os trabalhos, né, hoje exercidos pela Defensoria, do seu desejo, né, de intensificar esse trabalho. Eu sei, já lendo aí sua biografia, me preparando para essa entrevista, que tem uma pauta que lhe chama muita atenção, né, e que está muito, né, marcada no seu trabalho, que é a questão da criança e do adolescente. A gente tem assistido aí na última semana, esses últimos 2 dias aí pipocando aí pelos jornais do Brasil, o caso de uma criança de 11 anos, né, que teve o direito, né, ao aborto negado, uma criança que sofreu abuso sexual, que foi violentado, né, e aí se colocou muito em xeque o procedimento, né, da atuação da juíza, né, à frente desse caso. O senhor deve ter conhecimento a respeito disso. Esse caso veio à tona, mas a gente sempre vê, né, esses equívocos, né, acontecendo, né, e essa negativa de direito ao cidadão que não tem esse conhecimento, né? Esse caso específico foi muito dramático, não só pela questão da negativa ao direito ao aborto, e sim, existe esse direito, como também pelo acolhimento dessa criança em abrigos, ou seja, o afastamento dela da família. E tem um dado interessante, que na comarca lá de Santa Catarina que aconteceu esse problema, não tem defensoria. Olha só. Entendeu? Se tivesse, talvez a realidade tivesse sido outra, né? Porque há essa visão da defensoria desse tipo de combate e você quebra um pouco a tradição jurídica, ou a tradição, às vezes, conservadora. Foi um problema seríssimo. Existe esse direito, é até bom pontuar, existe esse direito, né? O Código Penal de 1940 já previa isso. Porque no caso ela é vítima de violência sexual, né? De abuso sexual. De abuso sexual e criança, né? Além de ser uma criança, então enquadra em outra característica, que é colocar em risco a vida da mãe, porque uma menina de 11 anos não está preparada. Exatamente. Eu não digo nem socialmente, eu estou dizendo o corpo mesmo dela, para receber, para carregar por 9 meses, receber essa criança. E o Supremo Tribunal Federal também regulamentou na questão dos fetos anencéfalos. Fora isso, o mundo todo está tendo um crescimento de países, inclusive na América Latina, de países que reconhecem o direito ao aborto, e aí eu não estou fazendo um juízo de valor ou uma apologia à religião, ao aborto, etc., mas estou reconhecendo que países como, por exemplo, a Argentina, reconheceu o direito da mulher ao procedimento do aborto em clínicas estatais, inclusive, né? Ou seja, porque a gente sabe o que acontece, se acontece. E o que acontece é em clínicas clandestinas, colocando em risco. E onde morrem muitas mulheres. E onde morrem muitas mulheres. Que não têm acesso a políticas do pós-aborto. Normalmente, né? Mulheres pobres. Sim. Normalmente, mulheres pobres. Então, é um tema, antes de emitir um juízo de valor, eu digo, é um tema que a gente precisa, no mínimo, debater. A gente precisa debater. E eu penso que a sociedade brasileira ainda tem, né, ainda lança muito, deixa ele lá escondidinho, né? Não vamos falar, é um tema que a gente não quer falar, então a gente não discute. E eu não falo isso nem do cidadão comum, as próprias instituições se negam a discutir isso, né? O caso de Santa Catarina é clássico, né? Um caso assim, que as instituições, quantas pessoas falharam ali, não foi só a juíza, né? Tem todo um sistema de justiça ali que tomou conhecimento daquele caso, seja do abrigo, seja dos fiscais, seja de todos, do serviço social daquela comarca. E aqui na realidade não, em Recife, em Pernambuco, tem um hospital especializado nesse tipo de procedimento, vez por outra também vão grupos de pessoas na frente do hospital fazer ameaça a um médico de morte, enfermeiro de morte. É um absurdo. Veja, a gente tem que entender que certos avanços sociais, elas vêm de uma pressão. Por exemplo, a abolição da escravatura, a escravatura era legal. Sim. Era legal. Tinha gente que defendia na época que foi abolida, que achou um absurdo. Mas o Estado precisou impor, olha, isso aqui não pode.
com todos os problemas posteriores de falta de políticas públicas, mas teve que ter essa ruptura. A questão da mulher, por exemplo, poder se divorciar, não ser considerada uma pessoa incapaz, um objeto do marido na década de 60, 70 e por aí vai. O reconhecimento, por exemplo, da possibilidade de criminalização de um marido que estupra a mulher, porque até um tempo desse não existia a figura do estupro dentro de um casamento. O que existia no Código Penal... Nem se falava em violência doméstica. Não, nem se falava em violência doméstica. Havia previsto no Código Penal o perdão ao estuprador se ele casasse com a vítima, vê. Então, assim, existem situações... e não faz muito tempo, não, essa modificação. Então, existem situações que você tem que ser contra-majoritário. Você vai dizer, olha, aqui não pode mais isso. Porque temos uma nova ordem mundial, porque nós temos declarações internacionais de direitos humanos e também temos a modernidade. Não estou dizendo que a gente tem que desconsiderar argumentos científicos, argumentos religiosos, não é isso. O que eu estou colocando aqui são dados. A gente precisa discutir, é um tabu, mas é um tabu que a gente precisa discutir e a gente precisa também garantir políticas públicas para quem passa por isso. E ouvindo um debate a respeito desse assunto, que teve como pano de fundo, né, essa questão, o Mário Sérgio Cortella falava o seguinte, uma opinião dele, e que também eu comungo, né, a pior negação de direito é você estar a serviço do direito e a serviço de uma sociedade, dominar a palavra, ou seja, a letra da lei, e ir de encontro à letra da lei, quando você deveria estar ali defendendo um direito do cidadão que lhe paga para estar ali, né? Eu penso isso, defensor, que muitas vezes a instituição ela tem determinadas características, mas é algo muito próprio do Brasil, da gente ver à frente dessas instituições que são duras por si só, mas a gente vê pessoas também duras, né? Então a instituição ela é feita de pessoas, né? E muito daquilo que se concebe, né, dentro daquela formação, daquele profissional, acaba sendo levado também para a instituição, tornando a instituição mais dura ainda, né? O sistema de justiça ele tem uma tendência a ser muito formal. E é um trabalho que a gente tem na Defensoria de quebrar essa formalidade. Os ambientes na Defensoria hoje tendem a ser mais acolhedores, seja com técnicas de arquitetura, você colocar um paisagismo, uma coisa assim, mas, por exemplo, qualquer ambiente na Defensoria que você entrar, tem uma brinquedoteca. E é a nova sede, né? Inclusive na nova sede, tem uma brinquedoteca. Na nova sede, a gente tem espaços de aleitamento materno. Se a mulher quiser um espaço para ela. Mas se ela quiser também amamentar onde ela estiver, ela amamenta onde ela estiver. Seja sendo atendida pelo defensor, pela defensora ou no meio da recepção, é um direito dela. Tem um detalhe, mas eu acho tão simbólico. Na Defensoria Pública, você pode entrar de bermuda, descalço. De havaiana. Pode entrar. Não é isso que vai impedir você ter acesso ao seu direito. Eu já fui barrado em outros lugares, né? Quando estava com a vestimenta adequada. Sim. E isso, para mim, é um simbolismo do que a gente quer. O que eu quero é que seja um espaço de acolhimento, o que eu quero é que seja um espaço que seja que recepcione as pessoas, porque ninguém vai na Defensoria me dar bom dia e dizer, trouxe uma caixa de chocolate para você. Sim. Ninguém vai fazer isso. Quem está aí na Defensoria está com um problema. E normalmente o problema é grave. Sério, né? Grave. Então, eu tenho que acolher essa pessoa, eu tenho que ter um atendimento humanizado, mas eu tenho que ter um atendimento firme, porque também ele não vai lá para me dar um abraço, para só ouvir palavras acolhedoras. Ele vai para isso também, mas ele tem que ter um braço forte lá. Mas o fato de ter um braço forte não significa que não precisa ser um braço empático, amoroso, carinhoso, entendeu? Não significa, não são excludentes. Porque ali tem que haver uma relação de proximidade, né? Porque a pessoa que procura, né, precisa sentir isso para poder chegar a ter uma relação de confiança naquela instituição. Isso. E assim, quantas vezes eu não já vi vítimas sendo maltratadas em audiências? Sendo maltratadas também por defensores, por promotores, por juízes, por advogados, mas assim, a gente tem que se perguntar a quem a gente serve. Né? Qual é o nosso propósito? Para mim, enquanto gestor da Defensoria Pública neste biênio, então, enquanto representante da Defensoria Pública, eu tenho clareza disso. Eu sirvo a pessoa mais vulnerável. Eu tenho um lado,
que é esse lado. Né? O que é claro que a gente não vai tomar atitudes ilegais, antiéticas, né? A lei é a lei e a gente vai dizer, olha, seu direito é esse, mas eu vou defender esse direito até o fim, mesmo que seja contra todos e todas, não me importo. E isso é um sentimento generalizado na Defensoria Pública. Então a gente serve ao mais fraco. Eu não uso terno porque eu acho bonito. Eu uso terno porque eu tenho que entrar de terno no sistema de justiça, mas a vestimenta do defensor ou da defensora tem que ser uma vestimenta da comunidade. Porque se a pessoa me vê de terno na comunidade, muitas vezes ela tem essa resistência. Então eu tenho que ir para a comunidade, eu tenho que atender aquela senhorinha que não tem instrução nenhuma e ela tem que se sentir acolhida por mim e ela tem que entender o que eu falo. Porque também falar difícil, questões jurídicas, não sei o que, meter um latim no meio, aí qualquer um faz. Mas assim, difícil mesmo é você conseguir passar segurança, credibilidade e conhecimento. E simpático, né? E simpático da maneira mais básica que o outro entenda. É isso que eu acho que assim, é uma das grandes transformações que o sistema de justiça e a Defensoria também precisa passar. O que eu vejo no Maranhão, e assim, eu tenho conhecimento que o sistema de justiça maranhense está avançando nesse sentido. Você vê no TJ, por exemplo, no Tribunal de Justiça, um comitê da diversidade organizando um casamento LGBTQIA+. Você não ia ver isso há 5, 10 anos atrás. Você vê no Ministério Público aqui do Maranhão também a preocupação com a questão dos direitos humanos, com a questão do acolhimento das pessoas, do atendimento à população. E, óbvio, a gente na Defensoria, que já vinha nessa toada há muitos anos, de levar mais serviços para a população, de acolher melhor. Então, isso é importante que aconteça, que a gente quebre essa ideia de que o sistema de justiça tem que ser sério no sentido de ser sisudo. Aí tem que ser sério no sentido de seguir a lei, de ser justo, de ser coerente e imparcial no sentido de que o pobre vai ser tratado igual ao rico. Aliás, vai ser tratado até melhor, porque ele precisa mais. Né? Com certeza. Isso. Vamos ver outra frasinha aqui para pautar aqui a nossa discussão. A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Palavras aí de Rui Barbosa, o mestre, né? É isso, né? A gente vê isso todo dia acontecendo no Brasil, né? A justiça que... Justiça tardia não é justiça. Tardia, né? Exatamente. Chegando bem tarde, né? Essa frase, ela ainda, infelizmente, é bem moderna, infelizmente. Podemos pegar, por exemplo, o caso dos indigenistas mortos, assassinados, né? Aquela tragédia ali era uma tragédia anunciada. Né? Outros 2 indigenistas já haviam morrido, né? Isso. A FUNAI denuncia isso. E aí, o que é que acontece? A gente pode descobrir o executor, como me parece que descobriram, pode descobrir o mandante, que tem que descobrir, os motivos, pode condenar todo mundo, isso é super importante, né? Mas eles morreram. Isso não muda o fato que eles morreram. E você tem situações também, como por exemplo, aquele caso famoso da vereadora Marielle, que até hoje não se chegou a um veredito. E a gente pode sair dessa seara criminal também. Né? Uma mãe que ingressa na justiça pedindo alimentos, uma ação super simples, super básica, que o estagiário da Defensoria aprende no primeiro dia. A ação de alimentos. Às vezes demora anos para serem julgadas. É por isso que a gente investe tanto em conciliação. Mesmo que seja julgada daqui a 2, 3 anos, aquela mãe precisou alimentar aquela criança, né? Então, ela passou por privações, a criança passou por privações. Então, dizer que a justiça foi feita, não foi feita. Talvez houve uma reparação. Então, a gente ser rápido na prestação jurisdicional, a gente procurar metodologias... No caso de uma vaga de internação em uma UTI, que às vezes não aparece, ou quando chega tardiamente. Né? E procurar métodos alternativos. Por exemplo, nesse seu exemplo da vaga da UTI. De que adianta... É importante eu entrar com ação? Mas, assim, de que adianta eu achar que eu fiz o meu trabalho entrando com essa ação? Talvez seja mais fácil eu entender como funciona o sistema de saúde. Eu tenho um diálogo com o médico, com o diretor do hospital, com a Secretaria de Saúde. Aqui no Maranhão a gente faz isso. A Defensoria, sempre antes de entrar com ação, a gente conversa com as partes. Por exemplo, nós temos em São Luís um convênio com a Prefeitura que tem uma farmacêutica lá na nossa sede, com um único objetivo. Chega uma demanda, como ela já domina o sistema de saúde, ela sabe qual é a melhor solução
e ela tenta solucionar os casos de maneira administrativa junto com os defensores e assistentes sociais. E muitas vezes falta isso, né? Essa comunicação, né? Esse diálogo entre os órgãos também, né? Que às vezes é um remédio, veja, não é assistencialismo. Sim. A gente não dá um jeitinho. Sim. Mas assim, às vezes a parte não faz não juntou a receita, às vezes a parte se confundiu no horário da consulta, perdeu a consulta, não conhece o sistema de marcação de consulta. Então a gente faz esse diálogo com o sistema para dentro da legalidade e resolver os casos. E eu posso te dar exemplos, a gente está falando de direito à saúde, mas de alimentos, no caso da famosa pensão alimentícia, né? Que em vez de entrar com ações, nós sempre chamamos ou tentamos chamar os pais para fazer um reconhecimento voluntário, para fazer um acordo na própria Defensoria Pública. O Tribunal de Justiça tem investido muito nessa questão dos acordos e nós temos várias parcerias hoje com o desembargador Paulo Welter, né, que está até como governador, também com o desembargador Frois. Enfim, existem várias metodologias para que a gente evite a questão da justiça tardia sendo injustiça. O Maranhão tem muita prática legal. E há uns 2 meses atrás nós fizemos o dia D do reconhecimento de paternidade da Defensoria Nacional. Todos os estados, suas defensorias fizeram isso num sábado. A defensoria que mais atendeu polos, que mais atendeu gente, que mais fez reconhecimentos voluntários, foi a Defensoria do Maranhão. Mais do que Rio, São Paulo, Minas Gerais, ou seja, estados muito volumosos. Nós tivemos mais de 50 pontos de atendimentos. Não entrou com uma ação judicial e a gente conseguiu fazer o reconhecimento voluntário de paternidade de mais de 500 pessoas. Às vezes essas pessoas precisam apenas ser conscientizadas, né, da importância dessa maternidade, né? E laços aí são criados, isso vale para a vida inteira, né? Para a vida inteira. Bom, Gabriel, a gente vai só fazer um outro intervalo e a gente volta já para o nosso último bloco aqui. Voltamos com o programa em alta e a gente está falando sobre a Defensoria Pública do Estado, a atuação da Defensoria Pública do Estado. Eu estou aqui com o Gabriel, que agora é defensor geral, mas já está na casa aí nessa estrada longa desde 2009, né? E já acumulou bastante experiência, experiências que garantiram um reconhecimento, né? Um reconhecimento aí de premiações pela sua sensibilidade à frente do cargo de defensor, né? Eu amo o que eu faço. Eu realmente me sinto realizado na Defensoria Pública. Não pelo cargo, mas pelo potencial que você tem de ajudar o próximo a construir a cidadania dele. Não na perspectiva assistencial. Né, de você construir pessoas que se tornem independentes, através da educação em direitos humanos, através do empoderamento do cidadão. E aí, realmente, eu já estou aqui no Maranhão há cerca de 13 anos, já me considero maranhense. Sim. E tive a honra, né, de poder participar de muitas atividades, seja em presídios, seja em abrigos, seja em escolas. Na questão do consumidor também, né, a gente trabalhava muito a questão do saneamento básico, por isso que eu acho tão importante trabalhar acesso a políticas públicas de uma maneira macro, né? Então, foi toda essa experiência aí reunida que eu acho que me ajuda a gerir a instituição de uma maneira que eu tento, né, gerir de mais humana. 2 prêmios Inovari, é isso? Ganhamos 2 prêmios Inovari. O prêmio Inovari é uma premiação do Instituto Inovari, junto com o STF, o CNJ e outros órgãos de justiça. E é uma premiação muito importante porque ela trabalha a inovação no mundo jurídico. Então a gente conseguiu, a Defensoria do Maranhão, conseguiu angariar 2 prêmios desses, desbancando inclusive outras instituições até mais maiores, mais prestigiadas, mas aí o Maranhão foi lá e conseguiu isso, tanto na área da infância, no reconhecimento de paternidade e na emissão de registros, como na área do saneamento básico. Em 2 anos diferentes a gente conseguiu lograr isso nesse prêmio, e que até hoje são iniciativas que até hoje funcionam e funcionam muito bem. A questão do subregistro aqui no Maranhão, que ainda é um problema gravíssimo, né? Gravíssimo, né? Porque sem o registro você não tem acesso a direitos, você não entra numa questão de Bolsa Família, você não se aposenta, você não se matricula em colégio. Pessoas que não existem. Quem é você? A pergunta é: quem é você? E é um problema gravíssimo, e uma das propostas
que estamos discutindo com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, Judiciário e Ministério Público, é fomentar. Existem muitas iniciativas na questão da erradicação do subregistro, mas a gente fomentar que num prazo curto, talvez 2 anos, a gente consiga erradicar isso aqui no Maranhão. Veja, é uma meta. Talvez daqui a 2 anos a gente volta aqui e diga se conseguiu ou não conseguiu. Mas eu acho que a gente tem tudo para conseguir. Para o Maranhão dar mais esse exemplo de vitória em cima de um problema histórico gravíssimo. Agora, Gabriel, a gente está falando de metas, né? E essa meta aí para a tua gestão dos próximos 2 anos, né? De um pernambucano já maranhense, né? E que traz essa experiência muito forte do Nordeste, né? Da problemática, né? Nordestina, né? E são estados que têm, né? Singularidades, mas que têm problemas, né? Muito parecidos, né? Que são problemas regionais, né? Que não fogem dos estados do Nordeste em relação ao restante do Brasil. E quando a gente olha, né, para esse Brasil grandão, assim, que a gente olha para as instituições e para essa crise que as instituições vivem hoje, né, essa crise de poder e de identidade, né, como é que você olha para isso? Eu não queria deixar você ir embora sem me responder isso, né? Como é que o Gabriel olha para esse momento em que a gente vive aí? Eu te falei que a gente tem que dar um jeito de falar as coisas do direito de uma maneira fácil, né? Uhum. Então a gente tem um ditado que eu trouxe de Pernambuco aqui pro Maranhão comigo, que a gente diz que na briga do rochedo contra o mar, quem sofre é o sururu. Eita, coitadinho. Então, assim, nessas brigas institucionais, sim, quem vai sofrer é a pessoa que mais precisa da prestação jurisdicional. Eu não acredito em heroísmos nas instituições. Eu acho que a gente tem que ter instituições fortes e não pessoas que apareçam, que tenham essas vaidades todas. É claro que as instituições são feitas por pessoas, mas o que é importante não é Gabriel. O que é importante é a Defensoria Pública. Sim. E mais importante que a Defensoria Pública é o cidadão. Essas brigas institucionais, seja a nível local, a nível nacional, elas enfraquecem a política pública de acesso à justiça. Quem sofre no final é a população. Veja, não é uma competição. Ou todo mundo ganha, ou todo mundo perde. Só existem essas 2 opções. Então, para a gente ter uma defensoria forte, eu preciso de um Ministério Público forte. Eu preciso de um judiciário forte. Eu preciso de um legislativo forte e eficaz. Uma justiça que tenha celeridade. Celeridade. Né? Eu preciso de um diálogo com o executivo, porque não adianta eu entrar com 1000 ações de saúde, se eu posso chegar e dizer, olha, eu estou entrando com tanta ação de UTI, vamos trabalhar aqui uma construção de mais vagas de UTI, ou o que é que está acontecendo? Será que tem um prefeito do interior que está mandando criança para cá, para UTI da cá? Por que não cria UTI, ou melhora o serviço básico de saúde, ou instala um poço, ou melhora o saneamento básico daquela comunidade? Esse diálogo... E o papel do legislativo também é importante. Né? Claro, porque o legislativo, ele constrói a base normativa, ou seja, ele constrói, lá vou eu falando difícil, né? Ele constrói a infraestrutura legal para a gente poder atuar. O serviço público atua com base na lei. Eu não tô, veja que eu não estou inventando a roda. Quando eu falo em educação em direitos humanos, tem na lei da Defensoria, tem falando que eu tenho que fazer educação em direitos humanos. Sim. Então, esse conjunto de ações juntas entre as instituições é fundamental para a coisa ir bem ou ir mal. Veja exemplos como, por exemplo, da Lava Jato, que houve problemas interinstitucionais e, assim, vamos avaliar depois de todos esses anos o que é que ficou, né? Qual foi o que é que aconteceu? Parece que foi um prédio que desmoronou, né? Um prédio que se ergueu e depois desmoronou. E aqui no Maranhão, mais uma vez o Maranhão dando um bom exemplo, a gente tem uma harmonia institucional muito interessante, muito grande. Então a gente chegou a cogitar aqui falar do Maranhão Verde, que é um momento que a gente está abrindo salas em cidades menores, sim, de atendimento. Eu estou abrindo com o Judiciário. Estava dialogando essa semana com o Ministério Público para a gente abrir com o Ministério Público. Quem nos ajuda a abrir é a Prefeitura local. Ou seja, precisa de parceria para que o Maranhão Verde ele aconteça. Né? A Defensoria não faz sozinho. Não faz sozinho. Ninguém faz sozinho. Porque eu creio que o prefeito de uma cidade quer uma defensoria lá presente, claro, né? O próprio Estado quer, né, que isso se estenda, né? E que essa proximidade aconteça. Isso. Eu tenho... a Defensoria está presente
em 63 comarcas, mas em 135 municípios. Só que tem municípios que distam 100 quilômetros da sede da comarca. Certo. Não é justo eu dizer que tem defensoria lá. Não é justo. Não é justo eu dizer que tem Ministério Público, que tem o fórum lá. Não é justo. Então isso é uma forma que o sistema de justiça, não é Gabriel só, é o sistema de justiça está tentando fazer para se aproximar da comunidade. O Maranhão Verde está em que ponto agora? Quer dizer, é um projeto que está sendo lançado, né, para garantir, né, que a DPE chegue, né, a todas as regiões do Maranhão, e isso a gente já vai conseguir enxergar esse ano, né, esse aumento do defensor? Já instalamos em Bacabeira. Essa semana instalamos em Bom Jesus das Selvas. Sim, que é bastante longe. Que é bem longe, de São Luís, né? E a ideia é a gente conseguir instalar em cerca de 70 cidades que são abarcadas pelo serviço da defensoria, mas não tem uma defensoria lá, uma sala da defensoria lá. Veja que o custo disso é quase zero, porque eu faço a parceria, eu não preciso construir um prédio da defensoria. Eu vou atender, a gente vai fazer uma sala da defensoria, por exemplo, num CRAS, num Conselho Tutelar. Eu qualifico aquele serviço também, num local que a população já saiba como chegar. Ele tem uma audiência, que ele não pode ter dinheiro para se deslocar, ou se ele pagar aquele dinheiro ele não vai almoçar naquele dia, ele pode fazer a distância, mas é um direito dele. Se ele quiser ir, ele também vai ser atendido. Não é para a gente colocar tudo assim no mundo virtual, não. É para facilitar a vida dele, só se ele quiser. E assim, o Ministério Público, o Judiciário também estão imbuídos desse mesmo propósito, né? De melhorar a vida do cidadão. Então, a ideia do Maranhão Verde surgiu dessa necessidade de a gente estar mais próximo ao cidadão de verdade. Então, se eu cheguei em Rosário, eu preciso que Bacabeira também seja atendido pela Defensoria. E a gente sempre fala que o defensor tem que ir à comunidade. Então, assim, no dia que o defensor, no caso a defensora de Rosário, sair de Rosário para ir em Bacabeira, ela já tem um centro de referência lá, que a população conhece, que a população sabe como ser atendida, entendeu? Pela Defensoria Pública. Então, o objetivo é esse, é mais atendimento. Que é bom que as pessoas entendam que o defensor não é aquele cara que fica dentro do gabinete, da sua sala com ar-condicionado, é aquele cara que está com um pezinho lá na comunidade, perto das pessoas e que precisa gostar de gente, né? Isso. Precisa gostar de estar, né, lá na comunidade. Precisa gostar do próximo. Exatamente. E ter essa empatia, né? Que cada um tem sua realidade, que você tem que respeitar a realidade do próximo e trabalhar na construção de uma cidadania. Agora, defensor, a gente está terminando e minha última pergunta aí para o senhor fique muito à vontade para fazer suas considerações. É um pernambucano que adotou o Maranhão, né, que está na Defensoria desde 2009, que hoje é defensor-geral, que tem metas e que tem uma missão aí, né, na sua história e trabalhos, projetos premiados nacionalmente, esse reconhecimento nacional. O que falta, assim? Qual que é a defensoria pública dos seus sonhos? Qual que qual o olhar que o senhor tem para essa sociedade que o senhor sonha, com esse acúmulo todo aí de experiência? Eu gosto de dizer que eu sou marabucano, que é a mistura do maranhense com o pernambucano. Mas a defensoria dos meus sonhos é estar presente em todas as comarcas. Estamos em 63, são 113. Então ainda tem um caminhozinho, a gente já passou da metade. A gente está presente em todas as comarcas, em todas as cidades, através do Maranhão Verde. É a gente poder atender mais e melhor a população que mais precisa. É o Estado do Maranhão, porque não é Gabriel, é o Estado do Maranhão, sim, tendo orgulho de uma instituição forte, mas acima de tudo uma instituição humanizada, amorosa e eficiente, claro, a gente tem que ser eficiente. Então a minha Defensoria dos Sonhos é essa. É uma defensoria próxima ao cidadão, que a comunidade se sinta parte e dona dela. E é para isso que a gente vai trabalhar. Que assim seja, né? Antes de terminar, eu só queria chamar aqui uma frase que eu não poderia deixar, né, de chamar para a gente poder terminar aqui o programa, gente. De Mahatma Gandhi, né? Se ages contra a justiça e eu te deixo agir, então a injustiça é minha, né? Perfeito. E nas páginas da história a gente vê muitas vezes a gente sendo protagonista aí disso, né? Da injustiça também, porque a gente acaba comungando com o ato do outro também, né? Que não seja assim, né? Porque a gente não age, né? Exatamente, pela falta de ação, né? A gente tem que agir. É aquilo que eu pontuei, nós não precisamos de heróis.
Se cada um fizer a sua parte e se impor de forma correta, a coisa melhora. Porque em termos de lei a gente tem muitas, né? Tem lei muito bem feita. Na palavra a gente tem tudo muito perfeito, né? A Lei Maria da Penha mesmo, Sim. o Estatuto da Criança e Adolescente, o Estatuto do Idoso, são leis belíssimas. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é um dos mais avançados do mundo. Mas a gente precisa que o cidadão tome conhecimento e haja. E tenha a capacidade e as ferramentas para agir. Defensor, muito obrigada pela sua participação aqui no Em Alta. Foi um prazer aqui conversar com o senhor, que o senhor possa vir mais vezes e a gente coloca o Sistema Difusora à disposição da Defensoria Pública. Muito obrigado e a Defensoria está à disposição. É um prazer estar aqui. Bom, a gente vai ficando por aqui, esperando aí que o Mahatma Gandhi nos inspire aí na nossa tarefa de cidadão e de agente social, levando a justiça e agindo cada vez mais para que o cidadão tenha acesso aos direitos. Nós, jornalistas, nós, profissionais do direito, médicos, professores, todos nós que fazemos parte dessa sociedade. O Em Alta vai ficando por aqui, a gente volta no próximo sábado com mais um assunto do seu interesse. Um grande abraço, um ótimo final de semana, beijo e até lá.